agora vamos tentar diminuir o ruído, não fale para o lado, preste bastante atenção, que eu tenho uma palavra rápida, mas uma palavra bem forte, de encontro ao seu coração. Eu quero ler só um versículo da Bíblia. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, nós vamos ler no verso 19. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, versículo 19. Diz assim: naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Os filisteus fizeram algumas incursões contra Israel e foram vitoriosos. E uma das coisas que eles fizeram foi trazer os ferreiros, o pessoal que trabalhava com o ferro, fazendo ferramentas, fazendo espadas, fazendo escudos, fazendo lanças. Eles pegaram essas pessoas e levaram para a terra dos filisteus. Isto não foi por acaso. Você sabe por que eles fizeram isso? Para que Israel não tivesse como produzir espadas, não tivesse como produzir lanças. Então, se Israel fosse para uma guerra, ia ter que usar arco e flecha ou funda, tira de couro com pedra, porque não teria o instrumento mais importante para uma batalha, que eram as espadas. Tem uma parte da batalha que você faz com flechas, mas tem uma parte da batalha que tem um confronto, e você precisa de espada nesse momento. Os filisteus fizeram o que os caldeus fizeram com Israel também tempos depois, e outros povos faziam as mesmas coisas. Quando invadiam um país, o que faziam? Tiravam os ferreiros, e desta maneira o país ficava com dificuldade. O povo, senta, filhinho, vai lá, isso, olha aí, bênção. Então eles ficavam sem condições alguma de poderem se reestruturar como exército e irem atrás daqueles que os tinham invadido e humilhado e roubado, para poder agora tomar novamente as coisas que haviam sido roubadas, e agora fazer um saque naqueles que um dia deles sacaram. Quem entendeu? Você vem, me rouba, me maltrata, me humilha, mata a gente, e você vai embora. E você ainda leva meus ferreiros, então eu não faço armas, eu não tenho como ir atrás de você. Fala, devolve o que é meu. O que está acontecendo com a gente? Muitas vezes, o diabo, ele não está nem preocupado contigo, porque ele te vê desarmado. Ele nem se incomoda muito com você, porque não tem ferreiro na tua casa. Às vezes, as pessoas estão na igreja, as pessoas vêm aos cultos, as pessoas participam de uma festa da multiplicação, estão em células, mas as pessoas não estão com as suas espadas afiadas, vencendo suas batalhas, expulsando o inimigo de suas casas, expulsando o inimigo de suas vidas,
expulsando o inimigo de seus fantasmas interiores, seus medos. Quem teve câncer 2 vezes, tem uma luta aqui, ó. De dizer, não vou mais ficar doente. Vida que segue. Todo mundo que passou pelo que eu passei, se não mandar um código para cá, você pensa nisso o tempo inteiro. Qualquer coisinha, o cara, será que eu estou doente? Será que eu não estou? E assim muitas pessoas vivem, porque viram um fantasma as dores que você viveu. Quem entendeu? Isso se aplica à área financeira. Algumas pessoas nunca vão prosperar. Por quê? Porque a escassez se instalou. O medo de perder não lhes faz ter inteligência para ganhar. Quem está entendendo? Deus está falando contigo? O medo de perder lhes faz não ganhar. Fica no mesmo emprego ruim, tem uma ideia, não bota para rodar, pensa em montar um negócio, só pensa, nunca vira uma execução. Por quê? Porque por dentro estão tomados pelo medo, estão tomados pela insegurança, estão tomados pela inconstância, porque o inimigo lhes roubou a fé, a ousadia, o poder. Ficaram desarmados, o inimigo deitou e rolou. Nós precisamos hoje entender que, como igreja, não temos célula à toa. Nossa igreja não é uma igreja em células, porque isso é uma estratégiazinha, não. Eu não conheço outra forma de dar espada na mão do povo. Você pega uma pessoa que chegou aqui na igreja, era um papagaio na outra igreja, falador, brincalhão, mas nunca foi produtivo, nunca ganhou vidas, nunca transformou vidas. Você encontra um outro que era legal, num outro ambiente, numa outra igreja, foi até superintendente de coisa nenhuma. Chega aqui, começa a cuidar de gente, daqui a pouco está cuidando de 20, daqui a pouco 3 células, daqui a pouco um pastor pronto. Se vai ser pastor de igreja ou não, outros 500, mas um pastor pronto. Nós não temos célula aqui na igreja, porque é uma modinha. Nós temos célula aqui na igreja, porque quem está fora de célula não recebe arma toda semana. O ferreiro não afia a tua espada toda semana. Na célula toda semana você é desafiado na palavra, na convivência, no relacionamento, na opinião de alguém. E a tua espada, o ferreiro vai afiando a tua espada, ela fica pontiaguda. E se o inimigo vem, você pode atacar. E a tua faca está afiada, para o inimigo ter que recuar. Porque se a espada não fosse afiada, você encosta a espada assim, nem dói. A espada afiada não, balançou aqui, já faz um rombo, sim ou não? Já faz um rombo. Você precisa entender que Israel estava na mão dos filisteus, Israel estava sendo humilhado. Por quê? Porque a estratégia foi tirar os ferreiros. Olha, te roubei, mas vou te deixar em paz. Fica aí, Israel. Nós vamos nos levantar, nós vamos buscar de volta o que nos roubaram, nós vamos fazer a diferença. Beleza, chama os ferreiros para começar a fazer as nossas espadas. E os filisteus levaram. Até para afiar uma enxada, para poder
arar a terra, a gente vai ter dificuldade. Até para fazer um ancinho, para poder puxar o mato, a gente vai ter dificuldade, porque nós não temos ferreiro, nós não sabemos a combinação certa dos minerais, nós não sabemos a temperatura certa em que a gente faz o acréscimo de cada mineral, nós não sabemos manipular certinho, nós não sabemos. Então, nós estamos sem ferreiros. Opa, eles nos deixaram em paz, porque nós somos inofensivos. Se você não é, de alguma maneira, incomodado pelo fato de ser um cristão, tem uma boa notícia para você. Você é, na conversa das crianças, um café com leite. Lembra do café com leite? Fulano é café com leite? Tipo assim, tinha 11 meninos para jogar bola. Aí 2 ficam escolhendo um time. Aí esse escolhe um, esse escolhe outro, escolhe um, escolhe outro, escolhe um, escolhe outro. Quem que sobrava? O pereba. Aí o cara falava, pode botar do seu time, fulano é café com leite. Tipo assim, não faz a menor diferença, pastor Felipe jogando bola. Café com leite. Café com leite. Então, cara, café com leite, não faz diferença nenhuma, café com leite. Eu estou com o microfone, Felipe, eu falo o que eu quero, tá vendo? Gente, nós precisamos de célula, não é para a gente encontrar uns amigos e para agradar pastor Josué, não, é para você afiar sua espada e você ir para a faculdade e ser luz. Sabe por quê? Porque a rapaziada que está lá, eles estão crente, que esse modelo de mundo que eles estão recebendo traz felicidade. Eu estava vendo uma reportagem do Rodolfo um dia desse. Lembra do Rodolfo? Que foi do Raimundos, né? Rodolfo é um homem de Deus, um crente hoje. O Rodolfo falando que ele fumava maconha. E aí as pessoas falavam, não, eu fumo maconha, mas não sou viciado. Ele falou assim, sou um idiota para falar isso. Sou um idiota. Todo mundo que fuma maconha, direto, com frequência, é um dependente, é um viciado. E aí eu estava escutando o outro cara falando, sabe o quê? Tu vai uma juventude aqui que vocês esperam um pouquinho aí. Se tiver algum maconheiro, pode ouvir também. Eu vi um outro camarada que fumou maconha há 20 anos. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, a cocaína destrói um império. A maconha não deixa você edificá-lo. Quem captou aí? Quem é inteligente? Quem entendeu? A cocaína faz um cara que tem um patrimônio de 20 milhões de reais ficar pobre, perder tudo, porque não consegue mais produzir, faz negócios errados, independente da droga e não sei o que, e mete os pés pelas mãos e bota o dinheiro fora. Mas um cara na maconha, naquele estágio de maconha, ele nunca vai ter os 20 para perder depois. Ele nunca vai ter criatividade, inteligência, neurônio funcionando para fazer a coisa acontecer. Mas vocês têm que ir lá, com a espada afiada, pelas células, pela convivência, pelo discipulado, pela relação de vocês de amor, para poder mostrar para o mundo que a sexualidade do mundo não está legal, não está legal. Só tive uma mulher na minha vida, Bianca. Só ela, não tem comparação nenhuma, só ela. Você acha que eu perco com isso? Ou é vantagem? Nada contra quem teve várias experiências, mas eu estou numa tranquilidade danada. Melhor do mundo, é ela, não conheço outro. Quem entendeu o princípio? Amém? Vocês ficam aí que eu estou falando com a juventude. Vocês não se metem na minha conversa com a juventude. Galera, o Brasil precisa de vocês.
Só vocês mudam esse Brasil. O moleque chapado, a garota otária, que está transando com meia faculdade, não vai ouvir, porque ela vai falar que eu sou careta. O idiota que está de balada em balada, achando que é alguma coisa, ele não vai me ouvir. Mas ele ouve vocês. Se você tiver autoridade e você tiver sabedoria. Nós esperamos vocês. A salva de palmas, juventude aí! Cadê a molecada que vai arrasar no Brasil? Amém? Então, gente, nós somos os casados, agora vocês ficam quietos aí. Os casados, os adultos, cara, nós temos outro tipo de lutas diárias, sim ou não? Nós temos esse tal de negócio de pagar conta, sustentar filho. Agora vocês ficam quietos e ouvem. Pagar faculdade. Quando um filho fala assim, pai, não vou fazer medicina, o pai fala, Deus é louvado, Deus é louvado. 15 pau, amigo. Imagina o cara que tem 3 filhos gêmeos. Todo mundo com chamado para medicina. Como? Sim ou não? Então, gente, nós precisamos afiar a nossa espada. E a gente afia o ferro no ferro. É gente com gente que vai afiando a espada para a gente ser forte, incisivo na nossa luta contra Satanás, contra os inimigos da vida. E sabe onde estão alguns inimigos? Dentro da gente. São dores, são lembranças, são traumas, são crenças de escassez, são crenças de pobreza, são crenças de pequenez, são crenças de abandono, que não são realidade alguma, porque você tem um Deus rico que te ama, é o dono de tudo, é apaixonado por você, mas existem às vezes dentro de nós crenças que nos destroem, e quando a gente vai para a célula, a gente convive em célula, a gente vem para o culto, e o culto, ele se estende para a célula, a mensagem do culto é trabalhada, um edifica o outro na célula, a gente está afiando a nossa espada, o ferro afia o ferro, a nossa espada está sendo afiada, e ela vai ficar pronta para qualquer batalha. Então eu quero que você entenda hoje, que nós não fazemos célula à toa. Nós fazemos célula porque é necessário. Porque se não afiar a tua espada todo dia, você vai ser alvejado pela espada do inimigo. Se você não tiver a tua espada na mão, você não consegue superar as batalhas que estão diante de você. As suas batalhas são suas, eu tenho as minhas. Cada um aqui tem as suas, e existem algumas que são nossas. Tem algumas que você não ganha sozinho, só nós dois juntos. Tem algumas que você não vence sozinho, nós precisamos nos ajudar. Por isso nós somos igreja. O cara é pobre demais, tem que estar em igreja. O cara é rico demais, tem que estar em igreja. O cara é analfabeto, tem que estar em igreja. O cara é culto demais, tem que estar em igreja. O cara é europeu, tem que estar em igreja. O cara é africano, tem que estar em igreja. O cara é latino, tem que estar em igreja. A igreja é a instituição de Deus. E em especial, quando ela tem a filosofia da convivência, através do pastoreio nas células, na convivência do dia a dia, ela faz com que a gente tenha as nossas espadas afiadas. E pode vir, filisteu, que aqui tu vai tomar uma perfurada. Quem está entendendo? Quem está compreendendo o valor de uma célula? Quem está compreendendo que o mundo precisa de célula? O Brasil precisa de célula. Você já imaginou se aqueles sem vergonhas de Brasília, antes de votar contra o povo, que só votam contra o povo praticamente, se eles tivessem uma célula, se eles ouvissem a palavra de Deus, não ia ter votação feita em 5 minutos, com armaçãozinha, com jabuti no meio.
Um dia desse, uns empresários conhecidos compraram uma empresa de energia. Na semana seguinte, saiu uma lei que pega a dívida daquela empresa e bota para a gente pagar. Uma dívida de R$ 1 bilhão, distribuída entre todos nós. Nós vamos pagar, porque o empresário comprou uma empresa e não pode pagar o R$ 1 bilhão. A empresa agora já vale R$ 1 bilhão, porque ele comprou sem a dívida. Irmão, isso não é uma imoralidade, não. Isso não é uma pornografia, não. Isso é um crime hediondo. Que país é esse, irmão? Ah, pastor falando de política? Eu falando de política? Eu não. Eu estou falando do que acontece no nosso país. Eu estou falando da sem-vergonhice descarada. Se nós não tivermos Deus na nossa vida, não há esperança para o Brasil. Mas se nós tivermos Deus na nossa vida, nós vamos orar, nós vamos influenciar, com espada afiada nós vamos guerrear. E os maus vão cair. E a justiça vai reinar novamente nesse país. Amém? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Tem jeito? Tem. Essa frase, eu não sei se a Nádia anotou, né? Tem jeito? Tem. Se você tomar jeito. Tem jeito? Tem. Se a gente tomar jeito. O jeito para o Rio é eu tomar jeito e influenciar quem eu tenho de acesso. No teu condomínio tem gente que está estragando o rio. Quando você influencia, essa pessoa muda de vida. Quem entendeu? No teu condomínio, na tua rua, na tua vila, na tua convivência tem gente que está fazendo coisa errada, que está apoiando coisa errada. Quando você é voz profética, quando você é a revelação do céu, essa pessoa muda e ele começa a influenciar todo mundo ao redor dele. E de pouquinho em pouquinho, cada um de nós influenciando um pouquinho, ó, vai alastrando. Já viu quando tem uma toalha assim, e aí voltou a água lá da água do chuveiro? Aquela água vem, aí ela bate na toalha na pontinha, e a toalha vai ficando toda molhada assim, vai vindo aquela, como fosse uma onda, né? Pois é isso que nós temos que fazer. Nós vamos fazendo cada um pouquinho, nós vamos como uma onda, se influenciando com o amor de Deus, com o poder de Deus, e encharcando o país com a presença do Senhor. Célula vale muito a pena. Célula é a chave para o Brasil. Célula não é perda de tempo. Célula afia a tua espada, porque você ouve o que não quer, você tem chance de falar, você convive com pessoas e aprende sobre as realidades delas, você novamente escuta o sermão de domingo, trechos dele para repensar e assimilar melhor a palavra de Deus. Ali tem adoração, ali tem ajuda, ali tem social, ali tem intercessão de um pelo outro. A célula é a igreja em tamanho menor. Tudo que tem na igreja tem na célula. A célula é a unidade básica da igreja. Então, quando você está na célula, você está numa pequena igreja, mesmo a nossa igreja sendo uma igreja enorme de mais de 16 mil membros, só aqui na sede. Então, gente, que você leve essa mensagem. Nunca aceite alguém diminuir o valor da convivência em célula. E que Deus nos abençoe. E que a gente lote as células. E que agora, entendendo a importância, você comece a convidar a rodo. Você se empolgue. E você comece a convidar toda semana pessoas para a sua célula. E já comece a convidar para no dia 24 de agosto, quando começaremos o quê? Vocês estão afiados mesmo. O ferreiro passou aí. Vocês estão afiados. O Casa de Fé. E quem que tem que liderar o Casa de Fé, gente? Gente, todo mundo aqui. Todo mundo. Se todo mundo falar, eu vou abrir um Casa de Fé, você abre.
Você vai chamar 1, 2, 3, 4 pessoas, não importa. Se crescer muito, vira uma célula. Se não crescer muito, você ganhou 3, 4 pessoas para Jesus, você leva para a sua célula, volta todo mundo para a célula de origem. E a célula que estava com 8, vai ficar com 15. Em 4 semanas. É ou não é extraordinário? É extraordinário. E se a gente for fazendo isso, imagina, a cada 6 meses fazendo isso. Daqui a pouco nós estamos com quantas pessoas aqui na sede? 50 mil. 50 mil. Aí, meu irmão, nós não vamos ter mais bazuca não, vai ser um canhão. Nós vamos ter um canhão aqui, a gente define a presidência da república. Nós vamos ter um canhão aqui de avivamento, um canhão de unção, um canhão de transformação social, um canhão de lealdade ao próximo, um canhão de respeito à família. Pensa num tiro pesado. Pum! Somos nós, e nós temos que acreditar nisso, porque de 20 e poucos para 16 mil, foi muito mais difícil do que de 16 e para 50 mil, concorda comigo? De 27 pessoas para 16 mil e tereré, é muito mais difícil do que a gente ir de 16 mil para 50 mil. É praticamente triplicar por 3. Se cada um aqui ganhar mais 2, já acabou. Se você ganhar 2 pessoas, se toda a igreja ganhar 2 pessoas para Jesus, nos próximos 2 anos, a gente vai para 50 mil. Pastor, como é que vai ser? Culto o dia inteiro. Eu não vou pregar em todos não, eu vou logo avisando. Mas culto o dia inteiro e tal, e bombando. Vamos comprar o Maracanã? Flamengo vai ter um estádio agora no gasômetro ali, não vai ter? Parece que vai ter. O Vasco tem estádio. Botafogo tem estádio. Fluminense tem estádio, é pequeno, mas tem estádio. Maracanã, atitude. Vai ter estádio. Vai ter estádio. Amém? Mesmo o Felipe não jogando nada, a gente deixa ele brincar lá. Gente, que você tenha entendido esse recado. Nunca permita que no seu coração, ou no coração de alguém da célula, diminua a importância daquilo. Aquela convivência ali é ferro afiando ferro, é a nossa espada sendo afiada. Você nem sente, é natural, porque toda semana, você nem sente que a tua espada está sendo afiada, você nem percebe, mas Deus está te preparando para algo maior. Amém? Que Deus te abençoe com a sua glória. Amém?